O presidente Lula está de volta a Brasília depois da viagem à China e aos Emirados Árabes. Mais informações da capital federal com André Viana. O presidente Lula e a cúpula do governo federal retornaram ao Brasil neste domingo, depois de uma viagem aos Emirados Árabes Unidos e à China. Um dos principais temas dos encontros foi a guerra na Ucrânia, além de acordos comerciais e em outras áreas assinados durante a passagem pelo país asiático. Hoje, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, desembarca no Brasil, após as declarações de Lula sobre o conflito no leste europeu. Lavrov terá um encontro com o chanceler Mauro Vieira no Itamaraty e depois deve se reunir com Lula no Palácio do Planalto. Até agora, no entanto, a agenda do presidente não foi divulgada. Ontem, em Abu Dhabi, Lula criticou a posição da União Europeia e dos Estados Unidos sobre a guerra na Ucrânia e afirmou que as duas potências contribuem para a continuidade do conflito, enviando recursos e armamentos para o território ucraniano. Diferentemente de grande parte do mundo que só acusa a Rússia, Lula também responsabilizou o governo de Volodymyr Zelensky. Eu penso que a construção da guerra foi mais fácil do que será a saída da guerra. Porque a decisão da guerra foi tomada por dois países. O presidente Putin não toma a iniciativa de parar. O Zelensky não toma a iniciativa de parar. E eu acho que nós temos que sentar numa mesa e dizer chega. Eis aí, essa última frase é perfeita. Temos que sentar numa mesa e dizer chega. Como é que isso vai acontecer exatamente? Primeiro, o ponto negativo, o ponto positivo da viagem. Foi uma viagem muito bem sucedida, com muitíssimos acordos comerciais importantes. O agronegócio deve estar satisfeitíssimo com os contratos que foram assinados na China e vem na bagagem do presidente. Lula faria um grande favor a ele próprio se evitasse entrar nesse tipo de bola dividida envolvendo a guerra na Ucrânia. Veja, a posição de neutralidade é legítima. E você se oferecer para mediar um acordo entre os dois lados é digno de aplausos. Ocorre que uma coisa é a neutralidade, outra coisa é você responsabilizar um país invadido pela invasão que tem sofrido. E foi o que o presidente fez. É possível você, pragmaticamente, Bolsonaro também foi para esse lado, né? Por motivos diferentes, mas foi para esse mesmo lado, evitando uma condenação clara ao governo de Vladimir Putin. Ok, é um pragmatismo. O Brasil não quer tomar lados em um conflito que não é nem entre Rússia e Ucrânia, é entre Rússia e OTAN. A China é nosso principal parceiro comercial, a Rússia é um importante parceiro comercial, também não queremos melindrar os Estados Unidos, que são o nosso segundo parceiro comercial, tem muita coisa envolvida. Mas é possível você tomar partido pela neutralidade sem acusar o país invadido de ter responsabilidade na guerra, porque ele não tem. Não é? Mas houve a provocação, a aproximação da Ucrânia com a OTAN, a nazificação do país, um argumento ridículo, porque também há células nazistas na Rússia, né? E você comprar pelo valor de capa essa argumentação de que a intenção de Vladimir Putin é desnazificar a Ucrânia é de uma ingenuidade impressionante. A aproximação à OTAN, você resolve com diplomacia, você resolve com eventuais sanções econômicas, com denúncias a organismos internacionais e não com uma invasão terrestre, com a destruição completa de cidades ucranianas, assassinatos de famílias, estupros de mulheres, um verdadeiro massacre que a gente está acompanhando há mais de um ano. Então como é que se toma essa posição? É simples. Olha, o Brasil adota uma posição de neutralidade. Entendemos que seja importante que os dois lados dialoguem para que seja posto um fim o mais rápido possível a esse conflito que tem vitimado tantas pessoas inocentes e ferido de morte as economias dos dois países. É urgente que se entre em um acordo para que esse conflito seja encerrado, é uma urgência global. Pronto, está dito. Sem a necessidade de dizer que os dois países são arquitetos da guerra, que a Ucrânia é tão responsável quanto a Rússia, que quando um não quer, dois não brigam. Olha, o que a Ucrânia poderia fazer exatamente para que a reunião não, para que a invasão não acontecesse? O que significa a Ucrânia não querer ser invadida? Não quero mais. Não quero mais ser invadida. Ora, significa entregar parte de seu território que já está nas mãos da Rússia, a Crimeia, esse não volta mais, e a região do Donbass também, porque a Crimeia só já não basta para Putin. Ele já tinha essa região antes da invasão. Então é isso. Essa a solução negociada?
a Ucrânia simplesmente abrir mão de sua autonomia territorial, de sua autonomia como país, provavelmente entregar também o governo a um fantoche de Vladimir Putin? Não. Ali não tem flor que se cheire. Tá? Nenhum país lá é inteiramente democrático. A Ucrânia provavelmente não cumpriria os requisitos democráticos e econômicos, principalmente, para fazer parte da OTAN. Diferentemente da Finlândia, que ingressou no grupo recentemente. Aliás, ingressou graças à invasão. Não era nenhuma intenção dos finlandeses. Né? Provavelmente isso não ocorreria. A questão da nazificação, repito, é ridícula. Não há nada que justifique uma violência como a que a gente está vendo na Ucrânia, minha gente. Nada. E o presidente faria um grande favor se mantivesse coerente às suas ideias. Com razão, reclama de ter sido vítima de um golpe antidemocrático. Com razão, com boa parte de razão, acusa o seu antecessor de ter praticado um genocídio. Tá? Com a devida liberdade aqui para o uso da palavra, contra a própria população na época da pandemia. Com razão, defende valores democráticos e acaba se alinhando com esse tipo de discurso a um ditador antidemocrático e genocida de verdade, que é Vladimir Putin, que não pode nem colocar os pés no Brasil, em um país ocidental, porque seria preso e levado para o Tribunal de Haia. Quer dizer que é assim? Se Putin não pode vir ao Brasil, o Brasil vai a Putin? Quando o Brasil deveria estar vaiando Putin pela agressão contra seu vizinho? Assim não. Bom, Lula lembrou até mesmo da criação do G20 em 2008, quando houve uma crise econômica global, e disse que as 20 maiores potências do mundo têm que focar em temas que estão na ordem do dia. A gente poderia, nesse instante, estar convocando o G20 para discutir a questão da inflação no mundo, para discutir a questão da taxa de juros no mundo. Nós precisamos discutir no G20 como é que a gente vai cuidar dessas plataformas digitais que não têm nenhuma responsabilidade com fake news, com verdadeiras práticas terroristas através de uma rede digital que de social tem muito pouco hoje. Em entrevista à CCTV, canal de televisão chinês parceiro do Grupo Bandeirantes, Lula afirmou ainda que a reaproximação com a China não significa se afastar dos Estados Unidos. Segundo ele, é preciso criar uma nova forma de governança mundial e o Brasil deve ser considerado. Não quero ser líder de nada, não quero ter hegemonia sobre ninguém. A única coisa que eu quero é o seguinte, é preciso criar uma nova forma de governança mundial. A China tem um papel muito importante no mundo hoje. O Brasil tem que ser levado em conta. Um país como a Nigéria, como o Egito, como o México, tem que ser levado em conta. E quando eu digo fortalecer a relação com a China, eu não estou querendo romper com os Estados Unidos. Eu quero também fortalecer a relação com os Estados Unidos. O Congresso deve receber nessa semana aqui a proposta das novas regras fiscais que vão finalmente substituir o teto de gastos. Rafael Procópio tem as informações. O governo deve enviar ao Congresso Nacional nesta segunda-feira o projeto de lei complementar que trata das novas regras fiscais. O texto apresenta metas e regras econômicas que vão valer a curto, médio e longo prazo nas contas da União. A proposta, encabeçada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem como foco o controle e o pagamento da dívida pública, assim como o desenvolvimento responsável da economia brasileira. Há uma modificação no teto de gastos da União, além de gatilhos que prevêem crescimento constante nos investimentos. O governo acredita na aceitação dos parlamentares e na aprovação da medida. Em entrevista ao Canal Livre da Band, o presidente da Câmara, Arthur Lira, garantiu que não vai ter barganha e previu que o novo marco fiscal será aprovado em até 3 semanas e a reforma tributária até junho. Segundo ele, as votações serão realizadas rapidamente porque interessam ao Brasil. Arthur Lira disse ainda que não se sente à vontade em não ajudar e tentou minimizar a relevância do grupo criado por ele com 173 deputados, o maior bloco da casa.
Esses blocos não têm nada a ver com barganha. Nós estamos tratando tanto o arcabouço fiscal como a reforma tributária como matérias de interesse do país. E o arcabouço, a nossa expectativa é que 2, 3 semanas no máximo nós deveremos estar votando esse texto em plenário. A reforma tributária também o governo conta com o nosso apoio para ajudar na formatação dessa base, porque eu queria deixar bem claro, eu não me sinto à vontade em não ajudar. De acordo com o presidente da Câmara, essa boa vontade com o governo vem da constatação dos esforços do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que tem repetido a necessidade de elevar a arrecadação para cumprir a nova regra fiscal. Para Arthur Lira, o crescimento da receita pode ser alcançado com a revisão de alguns incentivos fiscais, mas ele garante aumento de impostos hoje é impossível. Não há possibilidade nenhuma do Congresso aprovar aumento de impostos. A questão é a necessidade de revisitar, talvez, incentivos de determinados setores. E eu cito os exemplos práticos. Quando nós votamos a taxação dos dividendos, com a diminuição do imposto de renda da pessoa jurídica, nós, na Câmara, votamos a finalização dos incentivos do setor farmacêutico, setor químico, setor de mineração e de cosméticos. É nesse caminho que nós vamos, no caminho de não aumentar impostos. A reprise do Canal Livre você acompanha aqui na Band News FM a partir das 11 horas da noite. Agora as informações sobre aquela medida que acabaria com a isenção de produtos de até $50 enviados do exterior ao Brasil. De Salvador, quem traz a informação é Luiz Felipe Veloso. O governo federal não pretende criar novos impostos, segundo afirmou o ministro da Casa Civil, Rui Costa, em cumprimento de agenda na Bahia no sábado. De acordo com ele, as empresas de plataformas de vendas online como Shopee e AliExpress já procuraram o Ministério da Fazenda para se adequarem nas prestações de contas sobre a importação de produtos. O que vai se fazer é fiscalização para que quem estiver fora da lei atual existente, ou seja, nenhuma lei nova vai ser criada, se adequa à lei existente. Então, tem muito ruído de comunicação, porque as empresas, inclusive, que fazem isso, já procuraram o Ministério da Fazenda para se adequar e ajustar suas prestações de contas, seu detalhamento à lei existente. Atualmente, a isenção de impostos sobre remessas internacionais até $50, somente para transações feitas de pessoas físicas para pessoas físicas. A Receita Federal propõe mudanças no processamento de encomendas para evitar fraudes por grandes empresas estrangeiras. E ouça só essa história aqui, ó. Uma estimativa do Tribunal de Contas da União prevê que um novo penduricalho a ser pago a juízes federais de todo o Brasil vai custar pelo menos R$1 bilhão aos cofres públicos. Extinto há 17 anos, esse adicional por tempo de serviço voltará a ser depositado de forma retroativa por decisão do corregedor do Conselho Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão. O penduricalho vai beneficiar todos os magistrados que ingressaram na carreira até 2006. São cerca de 2.000 juízes em todo o país. E entre os mais antigos, esse pagamento pode chegar a R$2 milhões. É um adicional que prevê que a cada 5 anos de trabalho, os integrantes do judiciário tenham o salário reajustado em 5%. Atualmente, sem considerar os chamados penduricalhos, um juiz federal recebe cerca de R$ 33.600 por mês e essa regalia pode criar um efeito cascata, beneficiando quem atua em tribunais de justiça nos estados. Em alguns deles, o penduricalho, inclusive, já está sendo discutido, como no Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pará, Distrito Federal e também no Maranhão. O TCU, que investiga a concessão do benefício, apura se o adicional fere os princípios da moralidade e da legalidade ao criar um mecanismo que pode levar ao enriquecimento de juízes. Moralidade a gente não precisa nem apurar muito. Qualquer um que enxerga com os 2 olhos ou que ouve com os ouvidos percebe a absurda imoralidade de uma medida como essa. A gente vai comentar, mas é que tem mais ainda. Ainda tem mais. O Conselho Nacional de Justiça autorizou no início da semana passada, essa é uma outra medida, tá? Independente da decisão do corregedor do CNJ, Luiz Felipe Salomão. Veja que nem toda decisão salomônica é sábia, né? Essa aqui também beneficiando os mesmos juízes, né? Sim, Nossa, sim. auxílio creche Salomão. É o fim, né? Não é muito bom, não. O CNJ autorizou no início da semana o pagamento de auxílio creche aos juízes de todo o Brasil. O benefício também será retroativo a 2006, quando os demais servidores dos tribunais de justiça passaram a recebê-lo.
E foi aprovado pelo CNJ com o voto da presidente Rosa Weber, ao analisar um pedido do TJ do Rio Grande do Sul. O auxílio será concedido para quem tem filhos de até 6 anos. Ainda não se sabe o impacto financeiro da medida nos cofres públicos, mas, obviamente, ele será gigantesco. É impressionante como o Estado brasileiro trata bem os seus magistrados. E veja, tem de tratar, tá? É um cargo importante. Não precisa conceder tantos benefícios, tantas mamatas e tantos penduricalhos. Mas vamos pensar em outras profissões importantes do Estado? Por que os professores não recebem o mesmo tratamento? Esse sim, devia receber auxílio creche, esse sim devia receber auxílio moradia, devia receber todo tipo de auxílio. Esse devia ser tratado como um herói. Hoje, quando você conhece uma pessoa e ela fala assim, eu sou professor, você pode não falar, mas você pensa na sua cabeça, esse aí tá tudo ferrado. Esse tá todo pendurado em dívida, não tem dinheiro pra fazer nada, tá tudo... Pensa num médico, que geralmente é muito bem remunerado. Pergunta para um médico se ele quer trabalhar exclusivamente pro SUS. Ele vai dizer nem pensar. Então por que o Estado brasileiro é tão generoso assim com os seus magistrados e cada vez mais generoso e não dá a mesma atenção para a saúde e para a educação, que são os dois grandes pilares, né, do país que a gente deseja ser? Eu não sei nem o que falar sobre essas duas medidas aqui, Sheila. Eu tenho uma dúvida que é a seguinte, para não os me tornar ouvintes... repetitivo. Mas é escandaloso mesmo, viu, Megali? É um benefício escandaloso. A gente já falou, toda vez que a gente fala de penduricalhos aqui, e sim, é uma categoria que merece receber bem e tal, mas quando a gente compara com outras categorias de serviços tão essenciais, e a área da educação é um desses serviços, caramba, bate uma revolta. Imagina você ser professor no Brasil, que não é valorizado, é um herói o professor que consegue... se manter na sala de aula no Brasil, a despeito de todas as dificuldades, dos salários baixíssimos, das condições de trabalho. E aí, quando você ouve um negócio como esse, tem gente lembrando aqui de outras categorias, própria polícia, as polícias mais mal pagas do país também. É outra categoria que também merece um olhar mais cuidadoso. Então você está falando de penduricalho que sim, revolta todas essas pessoas. Agora tem uma dúvida aqui colocada por muitos ouvintes, eu queria também esclarecer com vocês, talvez a gente não tenha entendido, eu não tenha entendido direitinho junto com esses ouvintes. A história do auxílio creche, ela também é retroativa a 2006. Pessoal falando aqui, bom, então a criança já está na faculdade, né? Pois é. Você vai receber auxílio creche por aquele cavalão de 23 anos que hoje é day trader? Mesmo? É isso mesmo? Você vai receber um auxílio pra creche dele? É retroativo nesse nível? Como é que é isso aí, Pablo? Vê pra nós. Ou não, são aqueles juízes que ingressaram na carreira até 2006 e se hoje eles têm um filho de até 6 anos de idade, aí ele recebe esse auxílio? Será que é isso? O Pablo Fernandes está aqui no estúdio. Antes de 2006, pelo que entendi, ele já constava de uma resolução do CNJ. Então eles estabeleceram... Mas não era pago, é isso? Exato. Então aí agora o CNJ estabeleceu. Em tese seria retroativa a 2006. Ou seja, os magistrados serão reembolsados pela creche tem que dos esclarecer com o CNJ. E o bebezão de 20 anos. Hoje tem 22 anos de idade. Provavelmente. Nossa, gente. Não, mas não é o filho até 6 anos? Então quem mas ele tinha tinha 6 na época. Tem que esclarecer com o CNJ, não tá claro. Tanto é que não tem impacto financeiro também. Em 2006... até 6 anos, recebeu aquele ano. Se ela completou 7 anos, acho que a partir daí, não mais. Não tô defendendo ninguém, tá, gente? Tô só construindo a lógica. A creche é até os 6 anos. Então, se ele tinha, em 2006, um filho de 2 anos, ele recebeu 2006, 2007, 2008, 2009, até a criança completar 6 anos, certo? A partir daí não recebe mais, não é isso? Isso. Então, pode ser o retroativo nesse sentido, né? Então, se em 2006, daí ele vai receber a criança aquele ano que ele não recebeu, os 2 anos que ele não recebeu. Até a criança completar 6 anos. Tudo bem, mas ele vai receber agora com o bebezão dele de 20 anos, sim, né? Sem dúvida. É isso. Eu vou esclarecer, porque a ação é de 2006, entendeu? Mas eu vou tentar esclarecer ali e trago pra vocês. Não, tá certo. A gente sabe que esse tipo de penduricalho não serve, na verdade, pra pagar isso que eles dizem, né? Não é pra pagar o que o nome diz. É uma justificativa para trazer um aumento de salário que normalmente não é permitido dentro das resoluções e tudo mais. Mas como estava dizendo o Megali e a Sheila, vem cá, por que para outras categorias não se inventa esse tipo de penduricalho? Porque é tanta gente precisando e precisando mesmo para se livrar, como disse o Megali, de dívidas, de coisa do dia a dia, de situações cotidianas, para conseguir dar entrada num apartamento. É tão difícil. Por que não há penduricalho? Já que há para uns,
por que não há para outros, né? Se a coisa é para ser igualitária ali, então que haja penduricalho para todo mundo. Ou então não tem que haver penduricalho para ninguém. É uma excrescência, Eu concordo aqui com vários ouvintes que estão se manifestando, tão pé da vida, e com toda razão, né? Vamos em frente aqui. Peraí, diga. Só para esclarecer, Pablo, a decisão do CNJ diz, como era uma reclamação do TJ do Gaúcho, né, do Rio Grande do Sul, Sim. diz que para os juízes gaúchos o pagamento será retroativo à data em que o benefício começou a valer para os servidores. Então começou a valer em 2006. Em tese seria isso, retroativo a 2006. Ou seja, sim, vai entrar dinheiro na conta desses magistrados. Mas eu vou enviar um e-mail para o CNJ e tirar todos os esclarecimentos. A guisa de garantia a creche do Janjão, que hoje está com 22 anos e faz faculdade de economia. Seria essa a decisão do CNJ. Tá bom. Obrigado, Pablo. A Polícia Federal se prepara para trazer Thiago Brenan de volta ao país. No fim de semana, os Emirados Árabes Unidos autorizaram a extradição do empresário. Thiago Muniz tem os detalhes. Ainda não há previsão de quando o empresário Thiago Brenan deve ser extraditado pelos Emirados Árabes Unidos de volta ao Brasil. O governo do país do Oriente Médio autorizou a medida no sábado, em meio à visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Abu Dhabi. O chefe de Estado brasileiro disse ontem que ficou sabendo da iniciativa por meio da imprensa e defendeu que Brenan seja punido. A única coisa que eu sei é que se no mundo existir 1 milhão de cidadãos como esse, todos merecem ser punidos, porque não é humanamente aceitável que um brutamonte desse seja um agressor de mulheres. O empresário responde a 6 denúncias do Ministério Público de São Paulo e tem 4 pedidos de prisão preventiva contra si. Brenan viajou aos Emirados Árabes no mesmo dia em que o MP apresentou a denúncia contra ele no caso de agressão envolvendo uma modelo numa academia de São Paulo. Só para passar a régua aqui, o Luiz Henrique, meu xará de São Paulo, escreve: Megali, bom dia. Certo estava o Charles de Gaulle. Ele se refere àquela frase famosa que é atribuída ao de Gaulle de que o Brasil não é um país sério. O Charles de Gaulle, na verdade, nunca disse isso. É uma daquelas frases que nunca foram ditas, né? Como o Pelé dizendo que o brasileiro não sabe votar, ou o Fernando Henrique dizendo que o aposentado é tudo vagabundo. Essas coisas ficam para a história, mas nunca foram ditas. Mas o de Gaulle, no caso, deveria ter dito. Porque a gente, de fato, ainda não aprendeu a agir como um país sério. Obrigado, viu, xará? E é isso aí, Polícia Federal. Prepare-se mesmo para receber Thiago Brenan, hein? A gente vai acompanhar isso bem de pertinho. Tem outro caso que chamou muito a atenção, claro, as brasileiras que ficaram presas por mais de um mês na Alemanha, depois de terem as etiquetas das malas trocadas, dizem ter vivido um filme de terror. A gente tem mais informações com Marcos Nazoni. A Polícia Federal continua investigando e procurando possíveis envolvidos no esquema de troca de etiquetas de bagagem no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Até o momento, 7 suspeitos já foram presos. Uma das operações deflagrada pelos agentes aconteceu após as goianas Kátia, na Bahia, e Jeane Paulini serem presas por 38 dias na Alemanha. Em entrevista ao programa Fantástico da Rede Globo, Jeane relembra momentos de terror. Meu coração ainda acelera quando eu escuto alguns barulhos. Eu lembro do barulho das chaves, barulho dos cadeados. Eu ainda não consegui dormir, eu acordei no horário que eles acordavam no presídio. Ela ainda explica o momento em que o casal entendeu que foi preso por tráfico de drogas. Só depois que chegou uma intérprete. Isso aconteceu muitas horas depois. Fora isso, a gente teve que passar por uma humilhante revista íntima nesse momento. As brasileiras chegaram em Goiânia na última sexta-feira e tentam aos poucos voltar à vida como era antes. Elas passaram por cada situação, assim, por humilhação, por um trauma muito difícil de se recuperar depois de passar por tudo isso, né? Por 38 dias numa prisão, sendo que elas não têm nada a ver com essa história. 38 dias numa prisão, sendo inocentes, sem saber do que estavam falando, num país onde você não conhece o idioma, não conhece as regras direito, sendo submetida às condições das celas em que ficaram separadas, sem entender direito o que estava acontecendo. E demorou muito tempo para que elas de fato fossem liberadas, né? Eu estava aqui compartilhando com a Carla e com o Megali fora do ar. Durante todo esse tempo, e na verdade eu acho que a coisa só acelerou mesmo quando o caso veio a público. Quando a advogada das duas procurou a imprensa para começar a falar sobre o absurdo que estava acontecendo. Para que então a Polícia Federal enviasse mais rapidamente os documentos aqui apontando para a existência dessa quadrilha, para a atuação dessa quadrilha, explicando exatamente
com imagens feitas no próprio aeroporto de Guarulhos e depois da prisão de integrantes dessa quadrilha. Mas demorou muito tempo. Me chama a atenção também a ausência, pelo menos que a gente tenha conhecimento, de um envolvimento direto por parte do governo, de uma embaixada que tenha se dedicado a liberar o mais rápido possível essas duas. Então foi muito tempo, muito traumatizante. E aí precisa ver como é que será a ação contra... É o governo da Alemanha? É a empresa aérea? É a empresa terceirizada por essa empresa aérea, pelo aeroporto, que faz o transporte de bagagens, mas que caberia uma belíssima de uma indenização, no mínimo, caberia, depois de um trauma desse tamanho, né? O Conselho Nacional de Justiça vai apurar a conduta do desembargador que atua no caso que envolve o senador Sérgio Moro no Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Na semana passada, Marcelo Malocelli, pai do sócio do ex-juiz da Lava Jato, restabeleceu a prisão do advogado Rodrigo Tacla Duran. Quem tem os detalhes é Ângelos Fayer. O desembargador Marcelo Malocelli, do TRF4, deve se manifestar oficialmente nesta semana sobre movimentações recentes no processo envolvendo o ex-advogado da Odebrecht, Rodrigo Tacla Duran. O Corregedor Nacional de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão, abriu um procedimento para apurar a conduta do magistrado. O CNJ pede explicações sobre uma decisão que restabeleceu a ordem de prisão preventiva contra Duran, contrariando o que havia determinado o STF. O Conselho Nacional de Justiça também pede para que o desembargador explique os supostos vínculos com o senador Sérgio Moro do União Brasil. O filho de Malocelli, além de sócio do ex-juiz em um escritório de advocacia, também seria namorado da filha de Moro. Ainda no Paraná, o Tribunal de Justiça justificou a fala do desembargador Mário Elton Jorge durante uma sessão realizada na semana passada. Ao analisar um recurso na 2ª Câmara Criminal de Curitiba, o magistrado afirmou que o Paraná, vocês viram isso? Aspas, tem nível cultural superior ao do Norte e do Nordeste. O pessoal fala muito da Lava Jato, do Petrolão, Mensalão, mas nós que estamos aqui no dia a dia, eu, assim, quando nem durmo, porque é uma roubalheira generalizada. Isso no Paraná, que é um estado que tem um nível cultural superior ao norte do país, nordeste, etc, etc. É um país que não tem esse jogo político como tem em muitos dos outros estados. Em nota, o desembargador disse ter se referido à corrupção em geral e que não houve intenção de menosprezar ou estabelecer comparação de cunho preconceituoso contra qualquer pessoal, instituição ou religião. Qualquer pessoa, né? Instituição ou religião. O TJ afirmou que a declaração do magistrado foi feita em um contexto de crítica ao próprio estado do Paraná, que sofre com a corrupção. A Ordem dos Advogados do Brasil, por sua vez, repudiou a fala do desembargador e a chamou de incompatível com o senso de justiça e igualdade. Eu acho até que a nota do desembargador fala a verdade, porque ele diz aqui que não houve intenção de menosprezar ou estabelecer comparação de cunho preconceituoso. E eu, de fato, acho que não houve intenção. Ele não teve a intenção deliberada, ele apenas disse o que ele pensa. Ele pensa assim. Né? Foi uma coisa tão automática, porque é algo que está enraizado na cabeça dele e que triste. Em boa parte da população dos estados do Sul e do Sudeste do país. Agora, havendo ou não intenção, não é aceitável a fala do desembargador. A gente aguarda quais serão as consequências para ele. Rio de Janeiro agora, a Polícia do Rio apura a invasão a um condomínio que terminou com 3 mortes. Isso na última sexta-feira e a Júlia Kallenbach tem mais detalhes. A Delegacia de Homicídios investiga o que teria motivado a invasão a um condomínio em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense, que deixou 3 pessoas mortas e uma ferida no último sábado. As vítimas são o porteiro do prédio, Reginaldo Zucoloto, de 50 anos, Gilberto Filigrete Rego, de 59, e Luiz Henrique Almeida dos Santos, de 27 anos. Jacosme Alves da Costa, de 43, ficou ferido e foi levado para uma unidade de saúde da região, mas já teve alta. Em imagens de segurança é possível ver 4 homens armados invadindo o condomínio. O carro dos criminosos para na entrada e logo em seguida um bandido desce e atira várias vezes contra a guarita de vigilância. Então os criminosos fogem correndo. A polícia ainda tenta localizar os bandidos envolvidos no crime. As crianças e adolescentes que viviam no abrigo que pegou fogo no Recife serão levadas para um lar temporário. Ontem, mais 2 feridos receberam alta. Fala aí, Cacá Barbosa.
2 das 12 crianças que ficaram feridas no incêndio da última sexta-feira no Lar Paulo de Tarso, no Recife, já receberam alta. Elas estavam internadas no Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Filgueiro, IMIP, que informou que as crianças, mesmo tendo inalado grande quantidade de fumaça, apresentaram boa evolução do quadro clínico. De acordo com o Tribunal de Justiça de Pernambuco, elas foram encaminhadas para um lar temporário, enquanto as obras do novo abrigo que está sendo construído pela Prefeitura do Recife não são concluídas. Além dessas 2 crianças, outras 11 pessoas seguem internadas em hospitais do Grande Recife. E essa cena aqui, uma casa caiu enquanto falava o coordenador da Defesa Civil sobre áreas de risco no Acre. A gente vai com a manchete da Cindy Lopes e na sequência o vídeo dessa casa caindo com um som impressionante. Uma casa desaba parcialmente durante a gravação de um vídeo do coordenador da Defesa Civil de Rio Branco, no Acre, Coronel Cláudio Falcão. O acidente ocorreu nesse domingo após o desmoronamento de outras 6 casas durante a madrugada devido às fortes chuvas que atingem a região, e Falcão gravava o vídeo falando justamente sobre as ocorrências e a remoção das famílias. O IMET emitiu mais uma vez um aviso de tempestade com grau de severidade alto de chuvas para todo o estado. Segundo o IMET, há ainda a possibilidade de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora. Estamos acalmando e trabalhando. Já estamos tirando famílias e retiraremos todas as outras que estão em grande risco. A própria Defesa Civil foi quem enviou esse vídeo e ele já está com essa música. Né, aqui, já estamos tirando famílias e retiraremos todas as outras que estão em grande risco. Nesse momento, né, em que ele está falando, a casa ali, a base dessa casa, ela enverga e aí a casa fica ali a ponto de cair mesmo. Não chega a desabar, né? Ela não desabou completamente, mas muito provavelmente depois disso sim, né? Porque a base dela está afundando ali na lama. E é assustador, de fato. É assustador. Essas imagens foram enviadas pela própria Defesa Civil do Acre. Agora a edição cá entre nós, né? Com todo respeito à Defesa Civil, eu queria falar nada aqui não, porque o episódio em si... fazer a gente chorar? Pois é, porque o episódio sim já é dramático, sim. É triste, é assustador o que acontece ali. Com essa trilha, né? Ficou... Ai... É uma angústia. Você não precisa maquiar a realidade, né? Ninguém quer ganhar Oscar de melhor documentário aqui. Não, né? Porque muitos ouvintes estão escrevendo pra cá achando que foi a gente. A Carla já fez aqui a ponderação no ar e tal, mas não foi a gente que fez a trilha, o trabalho de sonorização, a parte plástica disso. Destaques internacionais. Passa de 90 o número de mortos no conflito entre o exército e paramilitares no Sudão. E o Itamaraty tenta retirar os brasileiros que estão por lá. Amanda Oliveira. O ex-jogador do Flamengo, que está no Sudão, segue aguardando os conflitos do país cessarem para voltar ao Brasil com a ajuda do governo federal. Paulo Sérgio Luiz de Souza joga atualmente no time sudanês Al-Merrikh. Os confrontos começaram no sábado e chegam hoje ao 3º dia. De acordo com o irmão do atleta, que se identificou apenas como Franklin, o Itamaraty está em contato com os brasileiros no local para retirá-los de lá. A agência Reuters publicou que são 97 mortos e 365 feridos, de acordo com um balanço publicado pelo Comitê Central de Médicos Sudaneses. Paulo Sérgio relata momentos de tensão. Estou vendo algumas pessoas já circulando pela rua, porém o comércio todo fechado, mas tem sim algumas pessoas circulando, alguns poucos carros, mas a situação ainda aparentemente não está 100% tranquila, né? O foguete que vai levar astronautas de volta à Lua será testado hoje nos Estados Unidos. É o maior, mais potente da história, né? Ele é maior do que um campo de futebol, Sheila. Foguetaço. É enorme. Fala aí, Arthur Coelho. A SpaceX, empresa de foguetes do bilionário Elon Musk, planeja lançar hoje a Starship, o maior e mais poderoso foguete já construído. Segundo a empresa, o voo orbital programado para esta manhã terá uma duração de 150 minutos. Será o primeiro passo de um grande projeto que prevê a criação de um sistema de transporte seguro e totalmente reutilizável, capaz de transportar passageiros e carga para a órbita da Terra, Lua, Marte e outros lugares, além da expectativa de realizar o pouso dos astronautas
astronautas na Lua. O lançamento será da base da SpaceX no sul do Texas, Estados Unidos, e está previsto para acontecer às 9 horas. 9 ponto, hein? Pelo horário de Brasília, tá? Horário de Brasília. Aí a gente tem que ver, né? É relativamente comum que esses lançamentos sejam adiados nos últimos instantes e tal, por questões climáticas e por revisões no próprio foguete, né? Para que o bichão não saia girando e exploda no ar logo depois da decolagem. Mas dando tudo certo, a gente vai acompanhar ao vivo aqui na companhia do nosso ouvinte. Você vai descrevendo para os nossos ouvintes? Fácil. Porque você sabe que teve um dia que recentemente eu tive de fazer isso no Band News TV, descrevendo o que estava acontecendo. Por sorte, tinha um professor junto comigo, especialista no assunto, porque sabe quando você tem de fazer a descrição por muitos minutos, 10, 20, 30 minutos, segura aí com esse assunto, sabe como funciona? E aí você precisa de um vocabulário no entorno daquilo, né? Então, se alguém fala, segura aí 30 minutos falando de um acidente que aconteceu nesse momento, fechando uma estrada no país, a gente nada de braçada, né? No sentido de ter bastante vocabulário. Agora, foguete, o primeiro... cápsula propulsora, professor? Não é exatamente isso, né, Sheila? A cápsula é uma coisa. E aquilo ali é a asa? Ele não, Sheila. No caso, só passa meia hora passando vergonha, sabe como é? A pontinha do foguete, a pontinha trata-se de um material de tungstênio. E a turbina, professor? Então, Sheila, não tem turbina. Não, a gente vai... Você pode me ajudar nisso, por gentileza? Não, eu não, infelizmente, esse cara não sou eu. A gente vai descrever o que a gente tá vendo aqui, tá? Tá bom. Contagem regressiva, 10, 9, 8, decolou. Então, que Sheila, grande momento para a humanidade, frases feitas assim, sabe? E aí, já me adiantando, Megali, você tava baixando o sarrafo semana passada no Elon Musk, agora tá aí, senhor, bem assim. Uma coisa, outra coisa. Lógico, eu reconheço gente? todas as contribuições do cara à humanidade, no sentido de exploração espacial, carros elétricos, né? Isso é inquestionável. Eu só lamento que aquele cara que tinha um brilho nos olhos, né, do explorador, do novidadeiro, do cara que quer mudar o mundo, tenha se tornado um reacionário apoiador de regimes totalitários na internet, né? E cometendo e auxiliando o cometimento de crimes, usando o manto covarde da liberdade de expressão. Só isso. Uma coisa. Outra coisa. Falar de futebol? Vamos falar de futebol? Vamos falar de futebol. Fla-Flu dividem a liderança do Campeonato Brasileiro. Os dois foram super bem no fim de semana, tem o mesmo número de pontos, mesmo saldo de gols. Não vai falar do meu Corinthians? E o seu Corinthians foi bem demais. Se tivesse feito mais um golzinho, estaria lá também. Juliana Yamaoka tem os detalhes. No encerramento da primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o Grêmio venceu o Santos por 1-0 no Alfredo Jaconi. Ainda no domingo, o Corinthians bateu o Cruzeiro por 2-1 na Neoquímica Arena. O Flamengo venceu o Coritiba por 3-0 no Maracanã. No sábado, o Vasco ganhou por 2-1 do Atlético Mineiro, no Mineirão. O Fortaleza e o Internacional ficaram no empate por 1-1 no Castelão. O Atlético Paranaense venceu o Goiás por 2-0 na Arena da Baixada. Já o Red Bull Bragantino ganhou por 2-1 do Bahia de virada no Nabi Abichedi. O Botafogo bateu o São Paulo em casa por 2-1. O América Mineiro perdeu por 3-0 do Fluminense no Independência. Já o Palmeiras venceu o Cuiabá por 2-1 no Allianz Parque. Futebol com Milton Neves. Oferecimento Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi, gente que coopera, cresce. Tintas Souvenir, a marca mais tradicional e querida do Brasil. E Hotel Terras Altas, lazer, diversão e gastronomia, pertinho de você. Fala, Milton, bom dia. Megali, Oi. Bom dia, Megali. Alô, Carla Bigato. Alô. Como é que vai? Sheila Magalhães, Tudo nossa bem, comandante em chefe. Bem, gente, o negócio é o seguinte, hein? Corinthians ganhou. Meu Santos perdeu. O Atlético Mineiro perdeu. Os deuses da bola determinaram a derrota do meu galo mais lindo do mundo. Ontem eu ouvi ao vivo o rei Reinaldo consolando o Dario. Inauguraram a Arena MRV, estádio maravilhoso que foi a mais rápida construção de um estádio no mundo, acredito. Da noite pro dia, a MRV fez uma coisa maravilhosa na Grande Viana.
na grande BH. Mas não chamaram o Dario, pô. Vários jogadores antigos, e ninguém gosta de jogador velho mais que eu, vários compareceram, entendeu? Foram convidados. Agora o Dario não foi. O Dario é o referencial maior da história do Atlético Mineiro que eu conheço muito bem. Tivemos o Zé do Monte lá atrás, o Reinaldo ontem consolando ao vivo no meu domingo esportivo, o Dario. E o Dario quase chorou. Sabe o que ele falou? Pior não foi isso. Não me convidaram, mas mentiram. Falaram que não me chamariam porque eu estava doente. Ora, eu tenho peito de aço. Eu não fico doente nunca. Ele não perde o bom humor nem numa hora dessa. Agora, na segunda etapa de inauguração, vamos chamar o Dario. Entendeu? Mas aí a Inês é morta. Injustiça com o Dadá. Alegria do futebol brasileiro. Grande abraço e grande semana para todos nós.